Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre os sogros, sobre os parentes, como que é essa relação. Então, quem casou ou pensa em casar, necessariamente vai ter que ter essa relação. E alguns cuidados são muito importantes, aprender algumas coisas, ouvir certos exemplos, experiências podem nos ajudar. Por isso está conosco aqui um casal muito especial, que é Olindo e Franci, presbítero da nossa igreja, líderes no Ministério de Família. Sejam bem-vindos, então, tanto Olindo quanto a Franci. Se apresentem, por favor. Bem, eu sou o Olindo Battistelli, casado com a Franci. Quantos anos? Pedro, 32 anos. 32 anos de casado. Sim, sim. Verdade. E eu sou a Franci, casada com o Olindo, mãe do Pedro, mas também sogra da Rebeca. Olha, então ela já se apresentou como sogra, hein? Então eles têm a experiência, lógico, de terem vivido como um casal que precisaram lidar com seus sogros, mas agora também a experiência de serem sogros, né? Ainda não são avós. Não. Então, quando for avós, é uma outra experiência para poder contar também, né? Um outro momento. Outro momento. Então, a gente quer ouvir, primeiramente, só para os irmãos saberem, eles são atuantes na nossa igreja, são membros da oitava há muitos anos, né? 32 anos. 32 anos também como membros da oitava. Pô, tempo de casamento, então? Sim, porque foi um mês antes da gente se casar. Que ele se converteu. Eu me batizei. Ele se batizou. Ele se batizou. Eu fui discipulado durante 6 meses. Então, na verdade, nós temos 33 anos de oitava igreja. Muito bem. 33. Mas a transferência nossa, minha, né? E a sua foi exatamente um mês antes do casamento. A história é boa, eu sei, e grande, e vale a pena de um dia contar essa história do casamento, do relacionamento e tudo mais. Mas hoje a gente vai focar nessa relação com parentes e com sogros. E Olindo e Franci são do Ministério de Família, como eu estava dizendo, e trabalharam muito tempo com casais, casados para sempre, SC, aconselhamentos. Ainda temos uma célula de família, né? Tem uma célula de família que toda funciona quinta. E toda hora deve ter alguma coisinha para poder conversar, aconselhar, né? Exatamente. Então, quando eles falaram de exemplos, alguns talvez sejam deles, né? Sim. E outros de tantas experiências que a gente tem. Trabalhamos em família. A gente vai ter vários assuntos aqui para jogar na mesa, né? Vários assuntos. Então vamos lá. Fala pra gente aí, Olindo, como é que foi a recepção sua na família da Franci? Talvez vai entrar um pouquinho na história, porque eu sei que a Franci veio de uma família crente, é isso mesmo, não é? Isso. Uma família crente, e Olindo se converteu um pouco antes aí do casamento. Então, como é que foi isso para a família dela, você chegando, querendo casar, um contexto familiar possivelmente diferente, né? Bem, o que me chamou a atenção na Franci foi uma das coisas, né, foi a questão dos valores familiares, que isso foi muito presente na minha... Foi um ponto alto. Ponto alto, assim, porque a minha família também, sempre a gente zelou muito por isso, meus pais sempre zelaram muito por isso. Mas a nossa cultura era completamente diferente, vinha de histórias diferentes. Sim. E eu já, quando começamos a namorar, eu já usava droga há mais de 12 anos, e vários tipos de drogas ilícitas. E o primeiro dia que eu fui na casa dela, dos pais dela, em Governador Valadares, eu tentando parar, eu queria parar, mas eu não conseguia. Você ainda tinha ainda... Sim, era usuário ainda e tentando parar. A verdade é essa, mas não tinha forças para isso. Mas uma das primeiras conversas que eu tive com os pais dela, eu já abri o jogo e falei assim: eu sou usuário de drogas, que isso? Já tenho 12 anos, Sério? Eu sei que vocês têm uma reza forte aí, então estou confiando que vocês vão estar rezando por mim desse jeito. Falou desse jeito. Jogou claro. Já, você sempre foi sincero, né, Olindo? Olindo é conhecido pela sua sinceridade. Cara, tipo assim... Não esconde. A mãe dela tem um olho azul grandão, eu só vi aquele olhão dela. Eu falei, agora tá com eles a bola, né? Eles têm fé, então certamente e aí, Deus vai como agir. É que foi isso?
Francis, teve alguma conversa depois que o Olindo saiu? Dá para contar aqui? Dá para contar. Então, na hora, eles falaram com o Olindo, né? Falaram assim, olha, pode deixar, a gente vai estar aqui orando por você, Deus vai estar te fortalecendo, você vai sair dessa e tal. Quando chegamos em casa, né? A gente estava no clube, inclusive, nesse momento. Aí chegamos em casa, meus pais me chamam para conversar. E perguntaram, minha filha, você está orando? Você buscou a direção de Deus sobre isso? Eu falei que sim. E eles falaram assim, então, vigie, busque mesmo, né? Esteja bem atenta. Sim. Né? Então foi isso que eles falaram. Então, não me proibiram. Não proibiram. Não proibiram, não falaram que eu sou doida. Eu falei, que isso, menina? E oraram pelo Olindo. E oraram, com certeza. A oração foi forte, né? Até hoje, senhora. Era a reza forte. A reza foi não forte. pararam, não, continua. Graças a Deus. Então, assim, apesar de ter chegado nesse contexto, ter sido completamente transparente, a recepção foi ótima. Sim. A relação boa também. Foi bem recebido. Muito bem recebido. Eles sempre se mostraram acolhedores. Meus pais são acolhedores. E nunca deixaram de emitir o que a Bíblia diz a respeito de certos, né, de todos os assuntos. Então, assim, e sem imposição. Meus pais nunca foram impositivos, não. Eles sempre mostraram, né, tanto na minha educação, mas também na situação aí já com o Olindo presente, o que a Bíblia diz. Sim. Né? Eu aprendi muito com eles, e uma das coisas que eu aprendi está no Salmo 112, que fala: aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, não se atemoriza com más notícias. Então foi a primeira experiência que eu tive com eles e pude perceber assim, o tamanho da fé deles, Sim. da esperança, da certeza que Deus está no controle. Então começou meu aprendizado nesse momento. O pessoal então, crê eu mesmo. tenho dúvida aí sobre ser sincero ou não. O Lindo acabou de dar um exemplo de sinceridade, né? E reconhecimento da fraqueza. Eu sabia. Eu acho que essa transparência também, imagino, deve ter mostrado para eles o seguinte: poxa, o camarada é transparente, né? Sim. É sincero, é verdadeiro. Então, imagino que eles devem confiar muito em você, porque diz assim, se na primeira já deu essa, né? E essa ficou sendo a minha marca e a minha participação na família. Eu continuo sendo da mesma forma e hoje com meu sogro, minha sogra mais velho, eu tenho sido quase que um conselheiro para eles. É mesmo? E um amigo, né? E a gente vê que eles ouvem bem, aceitam e perguntam. Então hoje a situação inverteu. No sentido de Deus está podendo dar orientações para eles, caminhando junto com eles nesse sentido. Você admirou eles lá atrás e agora eles estão exortando, chamando a atenção. Como é que muda as coisas? Na Bíblia está escrito. Presta atenção nisso, porque eles vão ficando mais velhos e coisas que eles já sabem, às vezes vão deixando de lado. É verdade. A nível de relacionamento, marido e mulher e tudo mais. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar ajudando e aconselhando. Isso é muito legal ouvir assim, as histórias. A gente tem ouvido muitas histórias, porque Deus faz de um jeito para cada casal, né? Por mais que, obviamente, tem os princípios que são muito claros de Deus, mas percebe que o Senhor vai trabalhando no coração de cada casal, do seu jeito e ajustando para que essa família anda perto de Deus. Bom, a gente vai falar sobre o papel dos sogros nessa relação conjugal. E eu tenho a primeira pergunta aí com a experiência de vocês, para a gente poder tratar. Como a presença dos sogros pode impactar a vida de um casal, seja de forma positiva ou negativa? Quem pula nessa aí? Eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade e alegria, que quando o sogro e a sogra agem com sabedoria, eles vão impactar muito positivamente a vida desse casal. E também depois quando eles estão com filhos. Sim. Né? Por outro lado, se em algum momento eles agirem de uma forma insensata, isso pode gerar bastante distanciamento também, né? E divisão em família. Né? Então,
nós temos em família exemplos das duas situações, dos dois polos aí, tanto positivo quanto negativo. Porque uma das coisas mais difíceis é escolher, ter essa sabedoria para falar. Sim. Escolher bem as palavras, né, emitir certas opiniões que às vezes o genro ou a nora não estão ali preparados para receber. Sim. E se a pessoa é uma pessoa de um coração um pouco mais duro, ela tende a se afastar. Então tem que saber a hora de falar, Tem que conhecer os familiares, saber a hora certa, Sim. a dose certa, Sim, a sinceridade tem o seu momento, né? Que exatamente. precisa ser dito, e tem momentos que a gente tem que segurar. Que exemplo a gente poderia dar quando uma relação de genro e sogros, ou nora e sogras começa a ficar complicada? Vocês teriam algum exemplo aí na caminhada de vocês que não foi legal? Vocês ouviram uma história assim, poxa, isso não foi legal. Exemplos nós temos vários, porque o Casados para Sempre Mune isso, né? Mune. Muita coisa. E com essa célula de família, então a gente... É impressionante como as pessoas têm facilidade de falar numa célula, de abrir seu coração, de expor. E como a célula é voltada para a família, sempre nós ficamos conhecendo vários causos, né? Mas eu vou deixar a Franci contar um caso. Nós tivemos, a gente deu muitos anos, né, aula de Casados para Sempre, e nós tivemos um casal que eles levaram a sogra e a cunhada para a lua de mel. Nossa, aí é demais, hein? Porque houve num passado uma situação muito grave, uma tentativa de abuso, inclusive por parte do pai da menina, e essa mãe com essas duas filhas, elas se fecharam num núcleo que se tornou doentio. E isso acabou interferindo para que essa mulher também não percebesse que ela estava interferindo negativamente na vida dessa filha que estava casando. É a filha que casou, mas ela ainda não conseguiu entender que ela criou a família dela. Exatamente. Mas isso era um problema da sogra ou era da filha? Eu acho que é um ciclo vicioso Eram os dois, das Os duas. dois, dependência. Gerou uma dependência ali. Dependência emocional. E nenhuma das duas conseguia perceber. E o rapaz, ele tentava fazê-la enxergar. E ela só foi perceber isso numa das lições do Casados para Sempre, porque ela lembrou dessa situação que ela precisava liberar o perdão para o pai. Sim. E aí essas questões todas foram sendo tratadas. E quando alguma coisa está incomodando? Então, assim, está incomodando do casal, uma parte do casal, você acha que isso tem que ser tratado? Vai empurrando com a barriga? Qual que é a melhor solução? Acho que tem todo problema que chega, ele tem que ser tratado e trabalhado. Mas tipo assim, mas se eu tratar isso vai dar um BO danado. Então eu vou te dar um exemplo. Então, eu estava viajando, na primeira viagem, eu, a minha esposa, éramos namorados e a sogra no banco de trás. E viajando de madrugada. De repente, eu vi que dava para ultrapassar, eu joguei um farol baixo para ver se eu não via ninguém. No que eu estava ligando o farol alto, a minha sogra gritou lá atrás, ônibus, ônibus! E eu não sabia onde que tinha carro. E na verdade eu estava cortando o ônibus, né? E ela assustou porque ela acordou no momento da ultrapassagem. Então eu segurei assim ao máximo, que na hora me deu vontade de já xingar a minha futura sogra. Eu não posso fazer isso. Mas quando chegamos na viagem, eu chamei a França e falei assim, França, eu detesto que dá opinião quando eu estou dirigindo. Porque uma opinião pode fazer com que eu tome uma decisão errada. Assustar o motorista é perigoso. Você fala com sua mãe para nunca mais dar opinião quando eu estiver dirigindo. Ela nunca mais falou. Então, mas você falou uma coisa interessante. Você falou com a Franci para a Franci falar com a mãe dela. Sim, eu ainda não tinha uma certa liberdade. Não, mas eu percebo que isso é uma relação boa, que é a Franci precisa proteger você em relação à família dela. E o contrário. Porque se você vai e trata direto, você pode criar uma barreira. É igual quando o casal... na verdade não é o casal. Talvez o outro não está se sentindo confortável com alguma coisa e vai tratar... mas é porque meu marido não está gostando. Aí pronto, já cria uma visão negativa dele. Então é melhor falar que, olha,
a gente está casado, a relação agora é diferente, então agora precisa, sei lá, marcar para poder ir lá em casa. De repente o marido fala assim, eu não gosto que fica vindo aqui, de repente a sogra está batendo na minha porta. Ô mãe, agora a gente é casado, então precisa dizer se vai vir, avisar pelo menos, né? Se a gente vai ter uma outra programação. Então essa proteção, eu acho que ajuda muito quando você pede para o seu cônjuge fazer esse caminho, porque senão não é um problema, né? Agora, com o tempo, a gente vai ganhando intimidade. E hoje... Até inverte, né? Investe. Eles são grandes amigos nossos hoje. Graças a Deus, também tenho amizade com meu sogro, minha sogra. Muito top. Então, hoje é assunto desembolado. Hoje acho que eu faço coisas que nem as filhas fazem. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não posso falar muito não, vai resolver. Eu acho que hoje eu tenho mais liberdade que os filhos de apontar esse tipo de situação assim, sabe? Isso é muito bom. Então, quando a gente casa, alguns vão dizer que não tem jeito. Os sogros, você casa com a família. Você casou com a família. A gente sabe, biblicamente, a gente está formando a nova família. E a família anterior são parentes. Mas, na prática, a relação familiar é muito forte. É muito forte. Então, os sogros, alguns vão dizer que são os novos pais. E os sogros vão falar do genro, da nora, que são os novos filhos. Sim. A França falou que tem uma diferença aí quando é menino e menino. Fala aí. Eu sempre ouvi o contrário. E quando uma mãe casa uma filha, ela ganha um filho. Ganha um filho. Mas quando ela casa o filho, ela perde esse filho. O filho. Mas estava dizendo porque, via de regra, o homem tende a se aproximar mais da família da mulher. Né? Mas assim, eu acho que depende muito da circunstância. E o seu caso foi diferente. O meu caso mesmo foi diferente. A minha família não é daqui de Belo Horizonte. Eu só tinha a família dele. Né? Mas eu acho que vai além. Vai depender muito também de qual que é o ambiente que esse sogro e essa sogra criam no seu lar. É um ambiente atraente para que nós, recém-casados, estejamos sempre presentes ali naquele lar, né? Então o sogro e a sogra, eles precisam ter sabedoria para poder tornar esse ambiente acolhedor, para que esses filhos casados sempre queiram ir lá. E tem limite para poder ir lá? Vou dizer assim, porque quando você tem os sogros que moram longe, é tranquilo. Como fala, você não pode ir nem de chinelo nem de mala, né? Mas quando tem uma certa proximidade, tem uns que falam assim, eu almoço todo dia na casa do meu sogro. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Como é que vocês veem isso? Agora que meu filho casou, eu acho ótimo. Você acha ótimo, mas ao contrário, como é que vocês achavam? Então, porque uma coisa é você ter essa liberdade e outra, por exemplo, você ter a expectativa e a exigência dos sogros, por exemplo, que você tem que almoçar lá. Sim, eu acho que... domingão, eles falam assim, queria sair com os amigos, não, mas se eu não for com meu pai e minha mãe vai ficar chateados. E aí? Isso aconteceu conosco. Você vê do outro lado. Aconteceu conosco durante muitos anos, mas, na verdade, a gente estabeleceu dentro da nossa agenda que aquele dia após o culto, reunimos toda a família na casa dos pais. E isso passou a ser uma rotina gostosa, agradável e que gerava até uma expectativa. Faz a comida preferida dos netos. Então, assim, minha mãe muito acolhedora, muito hospitaleira, então ela sempre lutou por isso e eu vi com bons olhos. E ela é o seguinte, se eu marcasse com os amigos, ela ligava pedindo para avisar para ela, né? E ainda ela fala, mãe, você tem certeza mesmo que você não vai vir? Eu falei, não, mãe, hoje nós vamos encontrar com os amigos e tudo mais, porque ela gostava. E hoje, como pai... Você está entendendo o outro lado. Eu também gostaria, e às vezes a gente sente uma saudade. Especialmente os filhos que não você nem encontra durante a semana. Então você não almoça durante a semana. Lógico, é nada natural a gente de semana poder estar junto, né? A gente quer isso, entendeu? Como pais. Mas no nosso caso a gente não via como uma obrigação, né? Era um momento mesmo gostoso de família, né, França? No início, nós ficamos muitos anos não tendo esse compromisso lá com eles. Normalmente a gente ia esporadicamente e tal. Mas depois que todos se casaram, né? Sim. A gente começou a perceber que eles estavam sentindo esse vazio lá.
E aí a minha sogra que começou a pedir, não, gente, vem. Então, por muitos anos, ficamos somente nós dois e uma irmã dele indo. E os outros, recém-casados, não. Não iam. Aí depois, todos começaram também a encarar essa oportunidade como sendo algo precioso. E família, se a gente não tiver uma intencionalidade, a gente não reúne mais, né? Exato. Ainda mais quando os pais se vão, aí nunca mais, né? Então, se a gente não desenvolver um relacionamento agradável ao longo desse tempo... E a gente precisa perceber que os nossos pais, eles vão se tornando velhos. Sim. Né? E a casa vai ficando realmente com menos movimento. Sim. Então, eles sentem falta da companhia, da convivência. Não tem mais aquela rotina de compromissos, de trabalho. Eu vi certa pessoa falar na internet e eu achei interessante. Você fala assim, quantos anos tem seu pai? Meu pai acabou de fazer 75 anos, né? Então você tem quantos anos mais que o seu pai? Se ele viver 15 anos, né? Então você tem 15 anos, aí você fala, ele, não, você vê seu pai quantas vezes no ano? Aí eu vejo 3, então você tem 45 encontros com seu pai. Rapaz, aí você já pensa de um jeito diferente, né? Então, ponderar isso é muito importante. Agora, muitos casais jovens, a gente tem essa lida, vocês também já devem ter tido, de reclamarem de uma interferência dos sogros. Então, às vezes quer escolher mandar dentro da casa. Na criação de filhos, então, nem se fala, né? E ficam bravos ainda, dizendo assim, vocês acham que tudo vocês sabem por causa do Google. Aí aquela discussão, né? O que vocês têm para falar sobre isso? Interferência dos sogros. O que a gente poderia falar para os sogros agora? Depois a gente vai falar para os casais, porque os casais têm que ser sábios também. Entender essa fragilidade, como você falou. Eles saíram de casa, os pais sentiram isso. Então, como é que eles também dão esse apoio emocional para os pais? Mas agora, para os sogros. Que palavras a gente poderia dar para os sogros que interferem demais? Quer saber quando eles ganham? Quer falar como é que cuida de filho? Quer saber, quer mudar os móveis da casa, critica tudo, fala essa parede tá feia. A gente, como nós tivemos o presente de Deus de estarmos aqui na 8ª Igreja, uma igreja que investe muito em famílias e sempre investiu, e Deus nos presenteou mais ainda, permitindo servir no Ministério de Família. Então, a gente vem sendo munido de informações, de estudos, de testemunhos. Ajuda muito, né? Demais da conta. Então, quem está na igreja e aproveita isso, já sai na frente, né? Sai muito na frente. Então, eu vejo hoje o próprio relacionamento meu com a minha esposa e agora com o meu filho. Dá vontade de dar palpite demais. Dá vontade de falar, fala isso com sua mulher, fala isso com seu marido, faz isso, faz aquilo, mas a gente sabe que a gente não pode entrar tanto, né? Então, a gente tem uma certa medida, mas uma coisa que eu procurei desenvolver na época de namoro é a amizade. Desde do Pedro no ventre da mãe, eu orava pela esposa dele e pedia a Deus que fosse alguém que gostasse da gente e que fosse amiga da gente. Então, desde criança foram... Uma dica aí para quem tem filho, ore pelo seu futuro genro, pela sua futura nora, para que seja um doce de pessoa, né? E Deus foi tão bom com a gente que eu fiquei amigo dos pais da minha nora e ficamos uma família amiga. Então, eu já comecei a desenvolver uma amizade com ela. E anda de moto juntos? Anda de moto juntos, viajamos juntos. Aí depois que eles começaram a namorar e pensaram em casar, nós intensificamos mais isso, essa questão da amizade, da liberdade, da intimidade. Então, é como um filho mesmo, e a gente, sabendo a hora de falar, como falar, a gente segura, senão dá vontade de falar toda hora. Então, tem que deixar eles errarem, acertarem também por conta própria, descobrirem algumas coisas, né? Mas a gente vira e mexe e dá um toquinho um no outro, né? Ô filho, presta atenção nisso aí. Ô fulana, presta atenção nisso aí, pode melhorar. E o bom é que, como eles têm uma certa admiração e um respeito pra gente, eles aceitam, né? Então, inclusive, já me convidaram para falar para as células de casais jovens, então eles dão essa liberdade aí. Só fala assim, não conta nossos exemplos, não. Né? Exatamente. Porque não tem jeito. Eu costumo dizer que quem aí se casou ou teve seu filho, agora é a vez desse casal tentar, né, tirar as próprias conclusões. Eu posso contar aqui uma experiência que eu vivi.
e que foi importante. Então, assim, quando a gente teve o primeiro filho, o Isaac, então a gente foi para a praia e lá veio a conversa de dar água de coco para o Isaac. Só que a gente era pai de primeira viagem. Hoje eu entendo que não tinha problema nenhum da água de coco, mas o médico falou que era só leite, né? Aí quando falaram que ia dar, uma hora eu falei assim, ó, não vai e não vai mesmo. Aí eu sei que aquele negócio deu estresse, sabe? Deu estresse. E depois eu fui conversar, né, e disse, olha, respeito demais vocês, né? É lógico que vocês têm muito mais experiência do que eu, vocês já criaram suas filhas e tudo mais, mas agora é a minha vez. Eu não posso criar com a cabeça nem dos meus pais, nem dos meus sogros. Eu tenho que criar com as minhas convicções, mesmo que eu cometa alguns erros, né? Mas conselhos são sempre bem-vindos e, na verdade, pais e sogros ajudam demais. Eu lembro uma vez, conversando com a Ana no telefone, a gente era namorado, ou era casado já? Não, a gente já era casado. Eu fui a Friburgo para uma reunião de presbitério, e eu conversando com ela no telefone, e várias vezes na conversa eu falava assim, você tá doida? Alguma coisa assim, você tá doida? Mas com uma expressão. Minha sogra até me chama muito de bobo, não sei se é o povo de Valadares falar isso, não, seu bobo. Ô bobo. Aí eu brinco com ela, não sou bobo. Eu peguei isso do meu pai lá, que eu fui falando assim com a Ana, e depois que eu desliguei o telefone, meu pai falou isso. Ele falou assim, rapaz, você chamou sua esposa de doida umas 5 vezes. Eu falei, pai, mas é jeito de falar. Ele falou assim, mas você não deve falar. Né? Então, foi uma puxadinha de orelha que valeu a pena, nunca mais esqueci. Então, quem tem essas gírias de chamar o de bobo, eu já falo, não sou bobo não. Então, os conselhos, as experiências ajudam muito. Então, tem que saber aproveitar dos dois lados, né? Uma coisa que a gente observa ao longo desses anos é a repetição de erros. A pessoa vem com costumes, com erros de comportamentos dentro da casa e repete na própria casa e depois repete na casa dos filhos, quando os filhos se casam. Então eu vejo que a gente tem que ter a sabedoria de aprender com o erro. Eu via o meu pai, por exemplo, com minha mãe, e às vezes ele desrespeitava com algumas palavras assim, um pouco fortes e depreciativas, e eu olhava assim para o meu pai, para minha mãe, e já sem ser crente falava assim, quando eu casar, oh Deus, me ajuda. Você foi vendo os pontos que você não queria repetir. Me ajuda a não fazer isso com minha esposa, eu não quero, ainda mais na frente dos meus filhos. Quer dizer, eu não sabia, mas eu sentia mal. Então eu imaginava, se eu como filho estou sentindo mal, eu não quero que meu filho se sinta mal, que minha esposa se sinta mal. Então eu penso que as pessoas têm que observar os pais e focar nos acertos. Sim. E trabalhar para que os erros não se repitam. Porque se a gente deixar, acaba repetindo. Repete, né? E muito. Mas tem uma coisa também que eu vivi muito no meu casamento em relação à família do Olindo, porque eu vindo de um lar cristão, eu tinha uma vivência completamente diferente da família do Olindo. E o Olindo foi o primeiro a converter. Na sequência, pouco depois, já foi a minha sogra e uma cunhada minha, a irmã dele, com o marido. Então, a família ainda tinha bastante comportamentos antibíblicos. Sim, né? Apesar de crentes. Sim, apesar de crentes. Não, mas eles não eram ainda. Eles não eram ainda. Quando nós casamos, eles não eram. Okay. Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro. E ainda tinha o pai e os irmãos que também não eram. Foram muitos anos, né? Mais de 2 décadas depois que eles se converteram. São membros aqui. Todo mundo. Que benção. Agora é todo mundo. Glória a Deus. Do pai, a mãe, os Então, assim, houveram situações em que eu, uma moça de 25, 26 anos, falando com minha sogra, recém-convertida, e falando assim, olha, mas a palavra de Deus, ela fala isso, né? Então, esse comportamento de fulano, às vezes um outro membro da família, ou do próprio marido dela, meu sogro, completamente antibíblico, né? Então, ao invés de ser as mais velhas ensinando mais novas, era mais nova ensinando a mais velha. Então, isso pode acontecer também. E eu é que tive que várias discipulá-la. vezes... Exatamente, encontrar em Deus a sabedoria para poder falar sem agredir também, né? Porque tinha muita coisa totalmente errada,
né? Que é natural, né? Sim, Quem natural. conhece a palavra de Deus, né? Exatamente. Vai vivendo as coisas conforme a vida vai seguindo. E aí eu pude vendo como que ela também foi se tornando uma pessoa mais madura na fé, mais conhecedora da palavra e se posicionando enquanto mulher de Deus naquele lar, ainda que o marido ainda não fosse. Né? E como mãe também, né? Por exemplo, a questão do valor da mesa, né? De todo mundo fazer a refeição, que a gente almoçava lá no final de semana, mas em compensação ninguém ficava na mesa. Sim, ficava todo né? Então eu só punha comida na mesa, cada um fazia seu prato e saía. Ia pro seu canto. E ter que trabalhar isso com ela. Eu falei assim, não, é o momento da gente estar junto, resgatar. Eu sempre gostei de mesa também, mas lá em casa... Meu pai gosta de comer na televisão, minha irmã também, mas eu gosto da mesa também. Hoje acaba que a gente usa bem mais a mesa. E é um momento precioso. Quer dizer, família tem sido sempre na mesa. E nos últimos anos, né, Olinda, sempre foi na mesa. Todas as reuniões eram assim. E a França, na verdade, como a palavra de Deus diz, é luz nas trevas. Então, quando ela chegou, ela foi como se a transformação chegasse. Claro que aos poucos, né? Sim. E ela chegou como sal, temperando, e ela sempre foi muito respeitada. E através do comportamento dela como cristã, a família foi vendo que era melhor daquele jeito. Ó, que legal. Entendeu? Então, aos poucos, todo mundo foi entendendo a questão de respeitar um ao outro mais, de honrar os pais, de respeitar os pais, de evitar certas brincadeiras, certas palavras, de dar valor à mesa, de dar valor ao tempo de qualidade. Orar antes das as orações, tudo isso passou a acontecer. Depois te coloca, não consegue nem comer se não orar. Não acontece mais. Então, eu vejo, quando eu leio a palavra de Deus, vejo assim, a luz foi feita para brilhar e ir nas trevas, onde anda sem guardar debaixo da mesa. Mas, então, ela, exatamente, a França chegou como sendo luz na nossa casa e tem sido até hoje uma referência de uma serva de Deus. E através da vida dela, a gente tem visto a transformação dos pais, ou seja, nós, e a presença dela e a nossa, tem ajudado a acontecer a transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Essa então, questão dos relacionamentos, às vezes o que eu percebo é que os atritos são nas menores coisas. Então, assim, tem um monte de coisa que a família se dá bem. Só que se a gente não cuidar, uma pequena coisinha, uma palavra que saiu torta, machuca. Então, eu penso que se tanto casal quanto sogros, né, souber lidar com as divergências, deixar por menos, perdoar, ir mais leve, ter esses momentos em família intencionais. Então, assim, quando a gente estiver junto, a gente vai estar junto de verdade. Talvez seja melhor do que encontrar muitas vezes e não ter um encontro. Vai lá, mas fica um no celular, outro faz outra coisa e não estão juntos. Então, talvez se você der menos tempo, mas com mais qualidade, talvez sirva melhor. Intencionalidade, né? Vou lá para isso, né? Vou lá para conversar, vou lá para poder ouvi-los, vou lá para poder ajudar. Eu até comentei, hoje a gente está gravando esse programa, né? Hoje é dia 20. Então, hoje eu acompanhei minha sogra numa cirurgia, uma pequena cirurgia que ela fez. Então, faz parte, e a gente sabe o quanto isso é importante. Eu não fui por obrigação, fui para poder cuidar de fato, trazer essa harmonia. Então, permita.